para recapitular, para revisar, nós estudamos durante a semana na escola sabatina. Nós estamos estudando o livro de Josué e cada capítulo do livro, que agora nós sincronizamos. Agora a gente está estudando a lição e o reavivado no mesmo livro. Ele está reavivado, a gente está aí em Josué, capítulo 19, não é 12, né? 12, né? Hoje é 12, são reavivados. E na lição nós vamos recapitular o tema da quinta semana. Deus luta por vocês. Certo? Amém. Então, durante a semana do Zoom, nós estamos estudando esse tema cada dia, com um aspecto diferente, com uma mensagem especial para nós, de um Deus que luta nossas batalhas. Então, esse louvor de Toninha foi bem certo com a lição, foi bem exatamente o que nós estamos vendo, o que nós estamos estudando. Então, vamos para o verso para memorizar da semana, Josué 10, 42. Josué capítulo 10, verso 42. Quem está com a lição física já está indo na lição do verso, mas quem não tem, pode abrir na Bíblia. Está aí, mas é bom comprar uma daquelas Bíblias, daquela lição que é uma revista, Bíblia. Quer ver bem? Essa aí, ó. É melhor que se quiser, eu vou falar dessa. Olha só, diz assim: e de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Amém? Então só foi possível as vitórias de Josué, só foram possíveis as conquistas que ele fez, porque era Deus quem lutava por Israel. Não era por causa da habilidade de Josué, não era por causa da habilidade contra Israel, que eles não tinham. Era porque era Deus quem dava a vitória, era Deus que ia lá lutando, vencendo, reino após reino, dentro de Josué. Agora, no tempo dessa semana, a questão dessa semana, a maior problemática dessa semana foi o quê? E quando Deus mandava Josué ir numa cidade, Josué chegar num lugar, no reino, ele teria que ir e destruir tudo, arrasar tudo. E aí vem alguns questionamentos, vem algumas perguntas. Por que Deus mandava destruir tudo? Por que era uma aniquilação geral? Por que era dessa maneira? Será que aquelas nações mereciam isso? Será que elas faziam por onde isso acontecer? Será que Deus mandou Josué destruir sem dar um tempo de oportunidade antes? Então, tudo isso nós estudamos durante a semana, nós vamos relembrar agora. Vamos lá, primeira questão. Os cananeus, o povo que morava lá, eles eram um povo bom, eram um povo mais ou menos, era um povo ruim ou era um povo péssimo? Vamos ver? Ruim para péssimo. Mais do que péssimo. Vamos ver aqui. Primeiro o seguinte, vamos lá para Gênesis 15, 16. Vamos ver quanto tempo e oportunidade Deus deu para essas nações. Depois nós vamos ver o que essas nações faziam. Aí Deus está falando com Abraão. Vamos lá para Gênesis 15, 16. Quanto tempo e oportunidade Deus deu para esse povo, para essas nações? Olha só. Vamos ver o verso 13 e depois o 16. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida em escravidão e será afligida durante 400 anos. Ao verso 16: na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então o povo de Israel ficou protegido durante 400 anos. Depois desse período eles voltaram, passaram 40 anos no deserto. Mas todo esse tempo, todos esses 440 anos, como podemos dizer, Deus estava esperando completar, Deus estava esperando
encher a medida da iniquidade daquelas nações, a medida da maldade daquelas nações. Agora, vocês perguntam, mas que maldades eram essas? Que pecados eram esses? Que iniquidade era essa que aquelas nações cometiam e que Deus foi esperando juntar, Deus foi esperando, dando tempo para eles mudarem de rumo, mudarem de atitude. Agora vocês vão conhecer o que é que eles fazem de todo mundo. Levítico 18. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Vamos no capítulo todo, nós vamos ler aqui alguns versos e vocês vão dizer se isso aqui é uma coisa boa, aceitável, se é um pecado simples, se é um pecado mais grave. Olha só, como é que é o subtítulo da Bíblia de vocês? Em cima, Casamento. em cima do número 20, aí. Casamento. Relações ilícitas, exatamente. Capítulo 18. Olha aí, vamos ler aqui alguns versos. Olha aí o verso 8. Não tenha relações com a mulher do seu pai. Este é o direito que somente seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai, filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha do seu filho, com a filha de sua filha, ou seja, com seus netos. Verso 11. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai. Verso 12. Não tenha relações com a irmã do seu pai. 13. Não tenha relações com a irmã da sua mãe. 14. Não envergonhe o irmão do seu pai e tenha relações com a mulher dele, ela é sua tia. 15. Não tenha relações com sua nora, e assim por diante. Olha aí o verso 19 agora. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação. 20. Não se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. 21. E não entregue nenhum de seus descendentes que se dedique a Moloque. Verso 22. Não se deitem com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher. E 23. Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele. Também a mulher não se porá diante do animal para se ajuntar com ele, é confusão. Por que eu li tudo isso que vocês estão achando aí muito pesado? Achando isso? Com certeza uma coisa. Sabe por que eu li isso tudo? Olha o verso 4. Não se contamine por nenhuma dessas coisas, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Ou seja, eles facultavam. Tudo isso aí. Tudo isso aí que a gente viu até agora, tudo eles faziam. Não tinha negócio de diferença, você é minha neta, você é meu sobrinho, você é minha prima, você é minha tia. Não tinha limite de parentalidade. Tudo que eles faziam era uma loucura. E até com os animais eles faziam. Então, dá para uma nação dessas permanecer? Deus deixar uma nação dessas? E sacrificar os filhos, né? Sacrificar com os filhos. E. Oi? Deus deu muito tempo, Deus deu tempo até demais. E para piorar, ele tem outros pecados que eles fizeram além desses, que já são horríveis. Olha aí, Deuteronômio agora, 18. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, 10 e 11. Além de todos esses pecados da carne, pecados sexuais, ainda tinha outros. Deuteronômio 18, verso 10 e 11. Olha ali. Deuteronômio é 2 livros para frente de Levítico. Dá para 20 livros para frente. 18, 10 e 11. Olha só. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho ou prognosticador. O que é prognosticador?
cidade depois de saber o problema, né? Então eles faziam um prognóstico. Antes de acontecer, eles ficavam tentando adivinhar, tentando prever. Então, ó, É o que se faz hoje em certas igrejas. eu determino, você de camisa azul, quando sair daqui você vai sofrer um acidente. Dizem muito Ou então que você vai sair daqui e você vai dar um perigo. Ou aqui tem alguém que está com doença. Desse jeito. Então, ó, Deus disse, ao meio de vocês não podem ter quem seja adivinho, prognosticador, agoureiro, já ouviram a expressão mau agouro? Isso aqui. Feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulta os mortos. Olha o time certo com a finada que vamos ter agora, o Halloween. Amanhã de noite vamos falar sobre Halloween. Então, já sei. Boa noite. Oi? Halloween. Pois é. E aí, porque, aí olha só, olha o verso 14. Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então, tudo de ruim eles faziam, tanto os pecados sexuais como pecados espirituais. Feitiçaria, consultar mortos, queimar os filhos. E esse sacrifício dos filhos é uma coisa, tem várias gravuras, várias pinturas que mostram mais ou menos como é que funcionava. Ficava lá aquele deus de bronze, com os braços assim abertos, e ele com uma boca assim, que era uma abertura para dentro dele, e ali eles colocavam o filho dentro da boca daquele deus, daquele ídolo, eles colocavam uma fornalha dentro daquele ídolo, e um ídolo de bronze com uma fornalha dentro, ficava aquela coisa incandescente, aquele fogo. Então eles jogavam os filhos ali dentro para morrer queimados dentro daquele deus de bronze. E quando jogavam dentro do ídolo, deixavam o braço assim, o braço também estava pegando fogo, uma chapa quente, e o filho morreu queimado nos braços do Deus bondoso. Então, essa é a realidade dessas nações. Quando Deus destrói, as pessoas acham que Deus é injusto. Já dizem que Deus no Antigo Testamento era cruel, que Deus no Antigo Testamento era mau, era carrasco, ficava matando pessoas, mandando destruir nações. As nações eram todas desse jeito, todo mundo fazia isso. Então, a destruição dessas nações foi totalmente justificada. Porque o que aconteceria se Deus deixasse esses povos para sempre, não fizesse nada com eles? O que poderia acontecer se Deus deixasse essas nações por conta? Os povos que ficaram, aí eles vão continuar para o mar. Alguém quer falar assim? Tem tribos por aí, sim, ainda tem outro problema, ainda tem outra coisa ruim que eles faziam. Quando eles adoravam os deuses, quando eles iam fazer festas para os deuses deles, os cultos deles eram assim. Eles construíram os santuários deles, os templos, nos lugares altos, nas colinas. E lá, todos eles iam para aquele templo, os sacerdotes, o pessoal lá conduziam o culto, e os adoradores. E lá eles faziam uma festa para que o Deus da fertilidade pudesse dar chuvas para regar a terra, né? Então, para que o Deus da agricultura pudesse dar chuvas e o Deus da fertilidade pudesse abrir a mata das mães, o culto da fertilidade era uma orgia de todos os adoradores e sacerdotes, todos ali, todos juntos. Então, era um culto para adorar aqueles deuses e também era um festival de moralidade ali. E os animais também. Porque os animais ali junto com as pessoas também. Então, assim eram os cultos aos ídolos daquela época. Então, tudo isso vocês estão vendo e vão ser vistos de Deus para a humanidade ter destruído aquelas nações. E Deus ainda deu 440 anos de oportunidade para eles deixarem isso, eles abandonarem isso. Mas eles foram rebeldes e rejeitaram todas as chances que Deus deu. Agora, gente, uma outra questão que a gente pode abordar aqui agora.
Deus ele se mostrou como um juiz aí na segunda-feira. Vamos lá para o Salmo 7, verso 11. Salmo 7, verso 11. Salmo capítulo 7, verso 11. Diante da maldade daquelas nações, diante da maldade que existe hoje, qual é a função, qual é o perfil que Deus assume? Salmo 7, verso 11, verso 1, que diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Contra o que Deus sente indignação todos os dias? Contra o mal. Exatamente. Então Deus, ele assume esse perfil de juiz e todos os dias ele sente indignação contra o pecado. Então, se ele deixasse aquelas nações continuarem, aquelas nações iam perverter outras e corromper outras, e ia se tornar um inferno e a terra ia se tornar um lugar inabitável, se aqui se alastrasse pelo restante do mundo. Então, às vezes, Deus traz um juízo, Deus traz uma sentença para refrear o mal, para impedir que ele se alastre, para impedir que ele se espalhe. Então, gente, a santidade do caráter de Deus significa que ele não tolera o pecado. Ele permitiu que aqueles 400 anos aquelas nações continuassem para ver se elas se arrependiam. Mas, olha, e está pulando isso aí. Porque o fato de Deus ser o nosso juiz é uma notícia boa. Agora você pode falar. Ele é justo. Porque vocês falam, vocês. Mas ele disse que é porque ele é justo. Eu fico feliz que Deus seja o nosso juiz, porque em cada juízo de Deus, ele aplica antes a misericórdia. Ele oferece a graça primeiro. Então, quando vem uma execução de juízo, ele já ofereceu a graça. Então, para mim, é um conforto. Porque eu posso acatar a graça, eu posso voar na graça. Então, eu fico feliz que Deus seja juiz para todo mundo. Porque ele não chega julgando assim aleatório. Primeiro, ele vai atrás da gente. Ele oferece a graça, perdão, aí depois ele vai julgar. Mas quando ele for julgar, aí Jesus já é um advogado, e aí tudo está resolvido. Esse é o conforto. Eu acho que Deus, aqueles que ainda têm dúvida, né, em relação à misericórdia do Senhor, ele quando pega o Senhor, quando ele diz que onde abundou o pecado, superabundou o perdão. E aí também, como você falou muito bem, a gente não pode colocar o caráter de Deus à prova, entendeu? Chamado de Deus tirano. Porque muitas vezes as pessoas eles não olham para o Antigo Testamento com esse olhar de um Deus bondoso, mas o Deus bondoso, como a irmã disse ali, ele é desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Né? Porque eu acho que a centralidade da Bíblia se chama o plano da redenção.
Então a irmã definiu muito bem que nada acima da graça de Deus. Né? Então, acredito que Deus ele vai provar para o universo que todos nós tivemos a oportunidade de arrependimento. O que aconteceu no ser humano foi negar e duvidar e ter esse coração duro e por falar em coração duro. Ontem eu vi o pastor Ronaldo Oliveira dizer que às vezes as pessoas questionam, né? Se Deus endureceu o coração do faraó, daquele povo, é porque ele tinha intenção que o seu povo exercesse o ministro. Olha, você pensar dessa forma, né? Dizer que Deus, aí realmente Deus seria o Deus de amor, né? E aí Deus ia endurecer o coração de Davi para eu vencer Davi. E ele disse que endureceu o coração porque as pessoas não ouviam a voz de Deus. Então, o faraó não ouviu a voz de Deus, seu coração já está perdido. Então, muitas vezes a gente precisa viver o Espírito Santo essa luz, esse discernimento. Porque se a gente não olhar aqui dessa luz, a gente vai ler a Bíblia do nosso modo e geralmente a gente vai compreendê-la aquilo que nos favorece. A gente não quer que o livro nos repreenda, né? Quem quer ser repreendido? Não gostava de ser repreendido com o papai mandava. Mas eu sei o quão importante foi as repreensões do meu pai para eu ser quem eu sou. Claro que ele era falho, muitas coisas não deveria ter feito. Eu ainda sou da época da palmatória. Lá em casa tinha uma que não é o caso de Deus, porque Deus não faz nada errado. Pois é, né? E a gente escondeu. O faraó endureceu assim. Mas você tem falado dessa questão de endurecer o coração, porque essa expressão que Deus endureceu o coração do faraó, ela aparece de novo, dizendo assim, Deus endureceu o coração daquelas nações. Mas como é que funciona essa, o que significa essa expressão? Será que Deus fez isso de propósito? Na verdade, é o coração da pessoa que se endurece por conta própria, quando ele decide rejeitar a bondade de Deus. O faraó teve a chance de libertar o povo sem experimentar nenhuma praga. Teve a chance de não ir por esse caminho. Mas a cada oportunidade que ele ia perdendo, mais o coração dele ia se endurecendo por conta própria. E essas nações, depois desses 400 anos rejeitados, elas mesmas se endureceram. Então, quando diz assim, Deus endureceu o coração, é de forma indireta. Não foi de forma direta, Deus endureceu propositalmente. É porque ao Deus dar a sua bondade a pessoa rejeitar, o coração da pessoa se endurece. Quer ver um exemplo mais básico disso que eu estou falando, vocês vão entender? Judas. Quando Jesus deu aquele pedaço de pão molhado a Judas, foi a última gota de misericórdia, foi a última chance que Deus deu para Judas. Jesus deu para Judas. Era para com aquele pão molhado ele se emocionar, era para ele se tocar, era para ele se comover e desistir da traição. Só que o que é que diz lá o verso? Ao comer do pedaço de pão molhado, entrou nele Satanás. Quer dizer que Jesus colocou Satanás dentro de Judas? Não. Foi rejeição. Davi, outra coisa bem claro que ele ilustra nos livros, é que o poder que o sol tem para endurecer e para amolecer. O sol, a temperatura. Você bota aqui uma cera, ou uma margarina, ou um sabão, alguma coisa assim, quando se derrete da lei, o sol dá elétrico. Agora a massa e barro, mistura a argila num copo e coloca no sol, você vê? Então Deus é sol, né? Da justiça. Então quem é o elemento que se expõe a endurecer ou a amolecer. Assim como os objetos, eles sofrem o mesmo calor, mas ele é algo diferente. Agora, outra coisa que eu tenho que entender agora, dando seguimento aqui. Como Deus não tolera o pecado, Deus está sempre em guerra contra o pecado. Então, aquelas guerras que aconteceram em Canaã, elas nada mais é do que uma miniatura que representa um grande conflito. Todos nós aqui que somos adventistas, nós sabemos que existe um grande conflito cósmico, o bem e o mal. Esse conflito entre Deus e Satanás. Então, aquelas guerras ali em Canaã, aquelas batalhas ali, era só um episódio, era só uma luta dentro dessa grande batalha, dessa grande guerra, que é o bem contra o mal. Então, gente,
mal está sempre guerreando contra o bem. Exatamente. Então, aquelas guerras santas, essa expressão palavra chamada guerra santa, é que era uma guerra de Deus, que era Deus que estava à frente daquela batalha. Agora, aquela lição traz um detalhe interessante. Israel não foi santificado por participar dessas guerras santas. Essa tem que perceber isso. Como assim? Agora isso aí é claro. Ninguém é santificado por estar na igreja. Como é que é? Ninguém é santificado por estar na igreja. Eles não foram santificados por estar na votação de Deus. Vamos entender isso aí. Na Idade Média, existiam umas batalhas aí chamadas de cruzadas, que era tentando imitar isso aqui, só que dessa vez não tinha orientação de Deus. As cruzadas foram batalhas, guerras que não tinham a orientação de Deus. E a Igreja Católica da época dizia o seguinte: quem participar dessas cruzadas vai ter perdão dos pecados total, tanto os que está cometendo agora como os que vai cometer no futuro. E aí você vai poder pegar à vontade que seus pecados do futuro já estão perdoados. Relaxe. Arrocha. Então era assim que as pessoas pensavam: eu vou para a guerra santa, vou para a cruzada, vou dar aquela bolsa e templar, eu vou para essas guerras e todos os meus pecados, do passado, do presente e do futuro, já estão Inclusive da sua família também. da sua família, a pessoa que morreu. Ah, tem um familiar que morreu, que eu quero que ele seja salvo. Eu vou, pago, ingresso para ir para essa batalha, garanto a minha salvação e do familiar que morreu. Mas isso aí não acontece tão diferente como hoje, não. Pois é. Muitas igrejas pregam isso aí. E a pessoa morre, o perdido nunca foi na igreja. Aí lá no porteiro já é segura na mão de Deus e vai, e vamos rezar para aquele miserável que morreu. É a mesma coisa, só que é mais comigo. Aí, gente, Essa ajuda é minha, mas a figura do Deus é boa. Como é que segura segundo que passou? quando é essa a sua família não tem nada a ver. Aí, ó, a lição diz: Israel não foi santificado por participar dessas guerras. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles não eram mais santos do que aquelas nações. Era importante eles se lembrarem disso. Não é porque eles estavam lutando contra aquelas nações que eles eram mais santos, mais especiais do que aquele povo. Sabe por quê? Depois desse episódio aqui, depois que passou essas guerras aqui, o povo ele relaxou, pararam com a batalha, o povo relaxou e foram começando a copiar as nações que eles tinham tentado, que eles tinham acabado de destruir. E com o passar do tempo, a Bíblia diz que eles superaram em maldade aquelas nações. O povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que era o velhozinho de Jacó, que a Bíblia diz, com o passar do tempo, eles começaram a superar a maldade daqueles povos de Canaã. Vocês lembram disso que a gente leu aqui, da promiscuidade, da adoração aos ídolos e tal? O povo de Israel tinha uma tentação que não dá para explicar. Toda vez que eles se afastavam de Deus, a primeira coisa que eles faziam era sacrificar os filhos. Parece que eles não gostavam muito dos filhos, né? Toda vez que se afastavam de Deus, era a primeira coisa que entregava logo os filhos. E a expressão que aparece aqui, que era frequentemente. Não era hoje vou sacrificar lisando, hoje eu vou sacrificar lisando e depois vou relaxar. Não. Sacrificar lisando, depois de Ciel, depois Fernando, começava a publicar, depois por Elaine, era assim. Toda vez. É que quando a pessoa se afasta de Deus, o diabo leva ele para o extremo. Ninguém fica em meio termo. Se você sai, porque as nações de Canaã não conheciam Deus como o povo era conhecido. Quem conhecia Deus, pessoal, ele era o povo de Israel. Então, quando qualquer um de nós, você quer mais aplicar para nós. Se a gente só o nome de Deus, se a gente se afasta de Deus, o diabo leva a gente imediatamente para o extremo.
Falta muito. Então vamos para esse outro ponto aqui. Vou deixar. Aqui tem mais um ponto, mas eu vou para esse próximo. Mas dentro desse contexto que você está falando, tá? Porque ele não era legal do que era coisas, tem na área que era de lá. Calma, calma. Agora, ó. Ah, você fica dando spoiler. É a mesma coisa de hoje em dia. Deixa a novela ser. É porque às vezes a gente passa muito tempo no domingo na segunda, aí a terça, quarta, quinta tem um cara de coisa boa que você fala, e você fica me cobrando depois. Eu não falei, aí dá certo. E é porque você me pega na fome todo dia, né? Você Quando assiste sai os do outros, Zoom, né? ele é o pai do Zoom. A pessoa fica querendo mais. Então, quando eu digo, quando eu saio do Zoom, quer dizer, quando todo mundo vai saindo do Zoom, eu fico esperando quem vai sair comigo. Aí fica só Manel e nem Freze, porque todo mundo no Zoom. Nós eles vão lá pro interior. Não. Devia continuar mais. Olha o que sua mãe falou. Ele gosta de olhar para a tela preta assim. Não faz nada. Por isso que estuda.